O chão está se aproximando rápido, como uma enorme boca pronta para te engolir. Seu coração dispara e a respiração fica difícil. Você tenta a corda do paraquedas mais uma vez, após muitas tentativas falhas, esperando por um milagre. Mas nada acontece. Tudo abaixo é um borrão de cores, se aproximando a cada segundo. Você vê cada detalhe, cada sombra, enquanto o medo preenche todo o seu corpo. Você fecha os olhos por um momento, percebendo que é isso. Você entra em pânico ao sentir a forte atração da gravidade e seus momentos finais correm para cumprimentá-lo. Este é o horror do voo de wingsuit. Momentos que deram errado. O voo de wingsuit é um esporte onde os participantes deslizam pelo ar vestindo um traje especial com tecido sob os braços e pernas. Este traje aumenta a área de superfície do corpo e age como uma asa de paraquedas para diminuir a taxa de descida. Assim como o Batman, o voo termina com a abertura de um paraquedas. Mas nem mesmo o Batman teve um pouso suave. Neste episódio, abordaremos 7 saltos de wingsuit que deram muito errado. De um paraquedas que se recusou a abrir, a um que abriu muito tarde, até bater em uma crista. Aperte os cintos e, como sempre, a discrição do espectador é aconselhada. Antes de falar sobre as mortes horríveis causadas pelo voo de wingsuit, quero dar uma ideia rápida de um esporte de paraquedismo que é um pouco menos perigoso, o base jumping. No base jumping, os participantes saltam de objetos fixos com paraquedas. Building, antena, span and earth é um acrônimo para objetos fixos, dos quais uma pessoa pode saltar. Edifício, antena, vão e terra. Desde 2003, muitos praticantes de building, antena, span and earth jumping elevaram suas aventuras usando wingsuits, introduzindo o wingsuit building, antena, span and earth. Uma das histórias trágicas mais famosas de praticantes de building, antena, span and earth jumping é a de Amber Bellows. Clayton Hoyt Butler e Amber Bellows eram um casal de Salt Lake City, Utah, e eles eram experientes em building, antena, span and earth jumping. Clayton e Amber adoravam aventuras e buscavam fazer carreira no building, antena, span and earth jumping. Eles contrataram o cineasta Josh Lloyd para produzir vídeos de seus saltos juntos, visando impulsionar suas carreiras profissionais. E de acordo com Josh, Amber tinha grandes ambições para se tornar uma base jumper profissional, e ele a chamou de uma das principais base jumpers do mundo. Ela estava no caminho do sucesso, sendo admirada e reconhecida entre os base jumpers. Amber e Clayton se lançaram ao céu em uma queda livre, cheia de adrenalina, na Torre Buttermilk, que fica a oeste de Nowhere, Utah. Eles enfrentaram grandes e poderosas aventuras como Hell Gate, Notch Peak, Monte Superior. O Natal de 2013 deles não foi apenas sobre o tradicional purê de batatas e peru. Eles comemoraram pulando do Rock Canyon. Rock Canyon é um destaque entre as formações de Utah, famoso por suas paredes íngremes, que se erguem imponentes sobre o solo pedregoso e acidentado do canyon. Também é lar de uma variedade de vida vegetal, incluindo árvores, arbustos e flores silvestres, e vida selvagem como veados, coelhos e pássaros. O esporte que acendeu a faísca em seus corações também acendeu a faísca de seu relacionamento. Eles comemoraram a obtenção de sua licença de casamento em 24 de janeiro de 2014. E 2 semanas depois, no sábado, 8 de fevereiro, Amber Bellows e seu marido decidiram elevar o nível do jogo. Eles decidiram saltar do Monte Quinesava, uma rota acidentada de 7.276 pés, no canto sudoeste do Parque Nacional de Zion. O icônico Parque Nacional de Zion se destaca orgulhosamente na interseção de 3 grandes ecossistemas, o deserto de Mojave, o Planalto do Colorado e a Grande Bacia. Isso significava uma vista espetacular do penhasco mais alto do parque.
O Parque Nacional de Zion é repleto de imensos penhascos de arenito, de cor creme, rosa e vermelho, que se elevam em um céu azul brilhante. Se você vai ter essa bela vista enquanto abre os braços para se imergir no abraço da natureza, quem precisa de lua de mel? Bem, vale mencionar que o bungee jumping é ilegal dentro do Parque Nacional de Zion. Mas isso não impediu a Amber e seu marido recém-casado. Eles tinham consciência dos riscos do bungee jumping. Amber saltou primeiro, com seu marido esperando atrás dela. Ela parecia fabulosa, flutuando com o ar acima do poderoso cânion arenoso. De repente, Clayton percebeu que o paraquedas de sua esposa não abriu corretamente. Ele sentia a tensão e o horror pelo salto irregular dela. Podemos apenas imaginar o horror que ela sentiu. De um momento de liberdade para outro de enfrentar seu destino sombrio, voando em direção ao fim. Clayton saltou atrás dela, mas não a alcançou a tempo. Após cair no chão, percebeu que era tarde demais. Ou talvez, o choque foi muito rápido e intenso. Clayton ficou parado, perplexo. Ele teve que passar pelo corpo dela por mais 2 horas e meia para conseguir ajuda. Não consigo imaginar o que ele estava pensando. Ele chegou aos oficiais às 6:30 da tarde e informou a eles que sua esposa estava morta. De acordo com os oficiais, como a missão era de recuperação e não de resgate, e a localização do corpo de Amber era desconhecida em um local bastante remoto, com terreno difícil, eles decidiram esperar até a manhã seguinte para reduzir o risco. Na manhã seguinte, domingo às 10 da manhã, as equipes de recuperação voaram um helicóptero e localizaram o corpo de Amber. Eles a levantaram usando cordas e roldanas do terreno difícil para uma ambulância próxima. O acidente de Amber foi a primeira morte por bungee jumping no parque, e isso forçou as autoridades a alertar sobre os perigos do esporte. Amber tinha 28 anos quando deixou a vida. O superintendente do parque, Jim Milestone, disse em um comunicado: "É realmente muito triste e nossas condolências vão para sua família e amigos." O bungee jumping é extremamente perigoso, até para os mais experientes, como Amber Bellows. Essa é uma das razões pelas quais não é permitido no parque. Seu videomaker, Josh Lloyd, disse: "Eu represento atletas de todos os tipos e nunca me deparei com uma situação tão horrível como essa. Amber é uma das pessoas mais genuínas que já conheci. Ela é muito alegre e tem uma risada contagiante. Você não encontra pessoas assim todos os dias?" A partir da tragédia de Amber, o primeiro wingsuit surgiu em 1930. Desde então, dezenas de modelos diferentes surgiram, foram remodelados e aprimorados. Como em qualquer esporte, há campeonatos e ligas para premiar atletas bem-sucedidos. Uma delas é a World Wingsuit League. World Wingsuit League, onde voadores de wingsuit de todo o mundo competem para serem recompensados com medalhas, troféus e compensação financeira. Um desses voadores era Viktor Kovac. Era 9 de outubro de 2013, na China. Viktor tinha 40 anos quando aspirava a participar da World Wingsuit League e representar seu país, Hungria. Ele era tricampeão nacional húngaro e havia feito mais de 700 saltos. Como em qualquer esporte ou performance artística, você sempre treina e ensaia. E foi isso que Viktor fez. Ele pulou às 2h51 da tarde, horário local. Imagine que você é o Viktor por um instante. Você está com asas, em pé num alto penhasco de montanha na China, contemplando as cores que o poderoso sol pintou no céu. Seu coração bate como um tambor. Abaixo de você, o vale se estende como um tapete verde, com pequenas aldeias pontilhadas e rios curvos. Com uma onda de adrenalina se acumulando em seu corpo, você respira fundo, abre suas asas e pula. A sensação é emocionante. Você flutua em uma queda livre e suave, enquanto deixa o vento te levar para onde quiser e em direção à terra com uma força implacável. Você gira e vira e rodopia.
em uma dança graciosa com o vento. Sentindo-se livre e invencível, você está perto do ponto de aterrissagem e puxa a alça para abrir o paraquedas, mas nada acontece. Sua garganta sufoca de medo e seu coração bate forte. Você puxa seu paraquedas várias vezes com toda a força possível. O pânico toma conta de você e você congela enquanto o chão se aproxima para te encontrar. Foi o que aconteceu com Victor. As pessoas no campo o viram tentar abrir seu paraquedas, mas não abriu. As testemunhas só puderam ficar impotentes e perder de vista Kovacs depois que seu paraquedas falhou em abrir. Quase 200 bombeiros e policiais estiveram envolvidos na operação de busca, que foi dificultada por um terreno difícil, de acordo com a Xinhua News. No dia seguinte, socorristas encontraram Victor Kovacs com o crânio esmagado ao pé de um penhasco de 100 metros no Parque Florestal Nacional da montanha Tiananmen, em Zhangjiajie. A Red Bull World Wingsuit League divulgou um comunicado. Estamos profundamente entristecidos com a morte de Victor Kovacs e nossos pensamentos e orações vão para seus pais e amigos durante esses tempos difíceis. Ele sempre será lembrado por sua profunda paixão pela vida e seu espírito de aventura, e sempre será tristemente lembrado na comunidade de wingsuit. Infelizmente é o que fazemos aqui, pois é o que eles amam e são apaixonados por isso. E é o que Victor teria desejado. A organização ressaltou que o esporte envolve alto risco, dizendo: nos últimos 3 anos, trabalhamos de perto em questões de segurança com os atletas, fabricantes e outros especialistas. No entanto, quando os melhores atletas competem no mais alto nível em qualquer esporte, os riscos persistem. Ele desconhecia que não se tratava somente de competir no ápice. Às vezes, realizar um número de entretenimento na televisão também pode ser perigoso. Você se lembra da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Verão de 2012, quando James Bond pulou com a rainha de um helicóptero? Bem, a rainha não pulou de verdade, nem Daniel Craig. Seus dublês fizeram isso. E eu quero falar especificamente sobre o dublê de Daniel Craig, Mark Sutton. Mark Sutton nasceu em 13 de abril de 1971 no Reino Unido. Ele era filho de um ex-vice-governador da ilha de Jersey. Ele foi educado na Academia Militar Real Sandhurst, onde ganhou a Espada de Honra, e em dezembro de 1991 recebeu uma comissão de oficial no 6º Rifles Gurkha da própria Rainha Elizabeth. Ele serviu corajosamente como oficial do exército até 1995. Presumo que foi assim que ele começou a gostar de fazer acrobacias. O que você acha? Durante um segmento da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Verão de 2012, Mark Sutton atuou como dublê de James Bond em um helicóptero, ao lado de seu amigo Gary Connery, que foi o dublê da rainha para o segmento. Eles saltaram de paraquedas do helicóptero sobre o Estádio Olímpico. O segmento foi e continua sendo uma das cerimônias olímpicas mais épicas da história. Seu nome ganhou notoriedade na comunidade de dublês. Em agosto de 2013, a Epic Televisão convidou Mark Sutton e outros 20 dos melhores praticantes de wingsuit para um evento de 3 dias, em Chamonix, França, conhecido como Elibase 74. Se você curte esportes radicais como eu, provavelmente conhece bem a Epic Televisão, que é especializada nesse tipo de conteúdo. Em troca de filmagens de seus voos, o site fornecia acomodações e acesso a helicópteros. Isso realmente mostra como muitos praticantes de wingsuit são apenas entusiastas puros, esperando quase nada em troca, se você levar em consideração que eles literalmente arriscam suas vidas. Em 14 de agosto de 2013, Mark saltou ao lado de Tony Uragalo em um voo curto de aquecimento perto de Legan, Doutan. O voo tinha duração prevista de aproximadamente 1 minuto. Mark saltou do helicóptero a 10.800 pés, viajando a velocidades de até 155 milhas por hora. Sua queda livre foi impecável,
girando lindamente no céu como um pássaro que conhece o caminho de casa. Isso durou apenas 20 segundos. Mark desviou do curso e colidiu com uma cordilheira. Sabe qual é a coisa mais frustrante em todos esses acidentes? Não consegui encontrar uma razão clara para nenhum deles. Quando há uma razão, você tem algo para evitar, ter cuidado e estar preparado. Mas, infelizmente, esses são acidentes absolutos. Um helicóptero de resgate chegou logo após Mark atingir o solo, mas o impacto foi muito forte e ele foi declarado morto no local. O impacto do choque foi tão severo que um teste de DNA foi necessário para identificar seu corpo. E um porta-voz afirmou que ele não tinha chance de sobreviver ao impacto. Embora Mark estivesse equipado com um paraquedas durante o voo para o pouso, ele ficou inutilizado. Um porta-voz da Epic Televisão considerou a morte de Mark um acidente, destacando 2 voos bem-sucedidos com outros praticantes de wingsuit realizados antes. O mesmo ocorreu na Liga Mundial de Wingsuit em 2013. Enquanto perdemos Victor, outros 3 praticantes completaram com sucesso seus saltos de teste naquele dia. Apenas desastres horríveis. A morte de Mark foi uma grande perda para a comunidade de voo de wingsuit, pois ele era considerado um dos melhores do mundo. Seus colegas lamentaram sua morte como uma grande perda profissional e voaram em homenagem à sua vida alegre. A fascinação de Mark por acrobacias emocionantes pode ter começado no exército, mas, com Mario Richard, os sinais surgiram bem antes. Mario Richard nasceu em 1966 no Canadá, e seu interesse em saltar começou com uma fascinação de infância por paraquedas e soldados de plástico. Aos 22 anos, ele fez seu primeiro salto de paraquedas próximo a Quebec. E é justo dizer que ele estava obcecado. De paraquedista a instrutor em tempo integral, ele fazia de tudo para continuar saltando. Em 1991, Richard realizou seu primeiro salto de base na Virgínia Ocidental, a partir da ponte do desfiladeiro do Rio Novo, com 875 pés de altura, ele era um natural. Logo depois, ele começou a compilar equipamentos de base, aprendeu a costurar e construir sistemas para salto de base e começou a saltar de lugares altos em sua cidade natal. Ele acompanhou o esporte onde quer que se popularizasse. Ele se mudou para a Flórida e começou a trabalhar para a Vertigo Base Outfitters. Mais tarde, no ano 2000, Richard se mudou para Moab, Utah, com a empresa. Moab era o playground perfeito para este esporte, com poucos pontos de salto descobertos até então. Ele escreveu em seu site: "Todo o lugar era nosso para descobrir." Ele colecionava aventuras como se coletasse grãos de areia da praia. O currículo de Richard incluía mais de 7.000 saltos de paraquedas e 2.000 saltos de base. Então, quando eu digo que ele era obcecado, não estou exagerando. Richard se apaixonou por outra entusiasta de aventuras, Steph Davis. Ela é uma escaladora de rochas americana, saltadora de base, piloto de wingsuit e uma das principais escaladoras do mundo. Steph e Richard se casaram no final de 2011 e administravam um negócio juntos, e eles chamaram de Moab Base Adventures. Seu negócio oferecia saltos e treinamento para novos e experientes saltadores, saltos de base e escalada em rocha. Eles viviam o sonho, levando suas aventuras de salto também para a Europa. No início de agosto de 2013, Richard e Davis chegaram em Trentino, Itália. Eles fizeram vários saltos, incluindo da Torre de Trieste e do Monte Agner. Em 18 de agosto, eles pegaram um teleférico para Sassi-Pordoi para fazer um voo de wingsuit a partir de Sassi-Pordoi. Davis saltou com sucesso e Richard a seguiu com milhares de saltos em seu currículo. Ele atingiu um penhasco perto das Torres Piccolo-Pordoi. No entanto, quando algo deu errado no voo, nenhum desses milhares de voos pôde salvá-lo. A morte de Richard devastou Davis, fazendo-o a considerar desistir de tudo. Tendo lutado contra a depressão antes,
Davis descreve entrar em um período de luto onde ela considerou deixar a vida e seguir seu marido. Foram meses de conversas com amigos que perderam parceiros para determinar se seria feliz novamente. 4 meses e meio depois, na véspera de Ano Novo, ela voltou a voar de wingsuit em memória de Richard. Ela saltou com pitadas das cinzas de Richard em seu paraquedas, e isso a lembrou de por que começou a voar em primeiro lugar. Ela escreveu em seu livro: Bungee jumping não é seguro. Andar de bicicleta na estrada não é seguro. Dirigir carros e viver não são seguros. Portanto, se a percepção do valor de uma atividade depende de sua total segurança, é uma batalha perdida, pois todos nós morreremos. Este é provavelmente o conceito que todos os atletas de esportes radicais seguem, incluindo o próximo da nossa lista hoje, Álvaro Bulto. Você pode conhecê-lo como o apresentador de televisão do programa espanhol Así se hace, na rede Discovery Max, ou do programa de dança de celebridades de 2007 Mira, Quem Baila, mas ele era muito mais do que isso. Por 13 anos, ele dirigiu e apresentou Frontera Limite, Limite de Fronteira, um programa sobre esportes de aventura. Álvaro Bulto é um farol no mundo dos esportes extremos. Ele dedicou sua vida a experimentar emoções intensas através de aventuras como queda livre, paraquedismo, rally, natação com tubarões brancos e motocross. Álvaro Bulto foi um dos primeiros espanhóis a voar novamente sobre a Antártica, com seus companheiros Santi Corella e Tony Lopes, em 2007. Eles usaram trajes especiais para enfrentar os menos 60 graus Celsius. Eles fizeram parecer tão fácil que não pareciam humanos, mas sim super-heróis invencíveis. Veja, isso era apenas o que ele conhecia durante toda a sua vida. Álvaro nasceu em 11 de junho de 1962, em Barcelona, Espanha. Seu pai, Paco Bulto, foi o fundador da fábrica de motocicletas Montesa. Você ficaria surpreso se eu te contasse que ele começou a andar de moto nas ruas de Barcelona aos 11 anos de idade? Ele vivia para a aventura. Em 2013, Álvaro escolheu os Alpes suíços, em Lauterbrunnen, para um salto de base com wingsuit. Em um belo penhasco alto, ele abriu suas asas, pulou através da adrenalina e deslizou em alta velocidade. Que vista! E que liberdade! Estar pairando acima da pitoresca vila de Lauterbrunnen, enchendo os olhos com as deslumbrantes cachoeiras e a paisagem majestosa. Como um experiente saltador de base com wingsuit, ele sabia quando abrir seu paraquedas. E ele fez isso. No entanto, o paraquedas tinha vontade própria. Ele só abriu quando era tarde demais. Isso causou um grande impacto contra o solo duro. Álvaro viveu e morreu pela aventura aos 51 anos. Ele afirmou em entrevistas antes de sua morte que viveu experiências que o preenchiam de positividade e cuidavam de sua mente. 2013 foi o mesmo ano em que Jonathan Flores foi coroado campeão na Liga Mundial de Wingsuit no Monte Tiananmen, em Zhangjiajie, China. Ele comemorou dizendo: "Não há medalhas olímpicas no meu esporte, mas sinto que conquistei meu ouro para mim e para o meu país, Colômbia." Na América Latina, Jonathan era conhecido como El Hombre Pájaro, o Homem-Pássaro. Em abril de 2012, ele quebrou 3 recordes mundiais em um único salto. Seu voo foi da maior altitude, de 37.265 pés, a partir de uma aeronave e 49 graus Fahrenheit negativos, o voo de wingsuit de maior distância, 85.301,8 pés, e o voo de wingsuit mais longo em 9 minutos e 6 segundos, todos simultaneamente. Para quebrar um recorde mundial, é necessário praticar mais do que a média das pessoas. Você sabe quantos saltos de paraquedas e base jumps Jonathan realizou? Pause o vídeo e comente sua resposta abaixo.
Ele realizou mais de 4.000 saltos de paraquedas e base jumps. Ele seguiu pulando e treinando pelo amor à sensação de liberdade que o salto lhe dava e pela experiência de ver o mundo do alto e retornar ao solo. Em julho de 2015, Jonathan decidiu treinar para o próximo campeonato na China. Jonathan e outros 2 atletas decidiram treinar na bela montanha Engelberg, saindo do Tietlis, na Suíça. A descida para Engelberg proporciona uma visão única de geleiras, picos altíssimos e vales exuberantes. Em 3 de julho de 2015, Jonathan e seus amigos vestiram protótipos de trajes de corrida. Eles se posicionaram na montanha Engelberg, animados para o voo a 3 com duração planejada de 8 a 10 segundos. Seus 2 amigos pularam primeiro e Jonathan os seguiu. Eles pousaram em segurança, comemoraram e esperaram por Jonathan, mas ele nunca pousou. Jonathan era famoso por seu sorriso marcante e otimismo. Perigo nunca foi associado ao seu espírito. Pouco antes deste salto, Jonathan disse em uma entrevista: "Antes de eu pular, claro que estou nervoso. Mas no momento em que eu pulo, tenho o maior sorriso no rosto." Eles tinham grandes expectativas e aguardaram mais alguns segundos, mas nesse esporte, 1 segundo a mais representa perigo extremo. Eles planejaram o trajeto do salto desde a partida até a saída. O caminho estava livre e não havia lugar para ele ser encontrado além da base do ponto de saída. Eles o encontraram, mas quando já era tarde demais, seu corpo foi encontrado na base do ponto de saída e especula-se que ele possa ter pego turbulência ou o traje interferiu em seu lançamento. No caso de Jonathan, só podemos especular por falta de testemunhas. Quando você dá aquele salto, só pode se concentrar em uma coisa: sua sobrevivência. Um erro, meio segundo de distração pode custar sua vida. E se aprendemos algo sobre este esporte, é que o risco é sempre um fator, mesmo que seu foco seja 100%. Os atletas só podem fazer o que têm que fazer. O resto é destino. Por exemplo, existe um esporte chamado freebasing. Freebasing é uma mistura de escalada a solo livre, que significa escalar sem a ajuda de cordas, mas com um paraquedas base acoplado às costas do escalador. Em caso de queda, um escalador pode se transformar em um salto base e sobreviver. Mas após todos os nomes que listei, você sabe que a sobrevivência nem sempre é garantida. Na verdade, é bem raro. O criador deste esporte é, na verdade, o último na lista de hoje. Falo de Dean Potter, um lendário escalador solo livre de velocidade e base jumper. Imagine ser o criador de um tipo de esporte. Quais você acha que são as habilidades necessárias em uma pessoa assim? Que tipo de mentalidade faria uma pessoa inventar um esporte extremo como este? Dean nasceu em 1972 e aprendeu a escalar sozinho quando estava no 10º ano, no sul de New Hampshire. Como muitos antes dele, abandonou a faculdade para seguir sua paixão por escalada. Em 6 de agosto de 2008, ele completou a primeira ascensão de base livre do Deep Blue Sea na face do Eiger. Essa é uma rota de escalada desafiadora nos Alpes suíços, famoso por seu terreno técnico íngreme e vistas impressionantes. O nome Deep Blue Sea enfatiza a cor azul escuro profundo da face norte do Eiger. O glaciar que o cobre deu-lhe o nome de Mar de Gelo. Imagine escalar uma montanha assim e tentar conter sua emoção à medida que se aproxima do topo e resistir ao transe que o efeito hipnotizante que a natureza ao seu redor pode ter sobre você. Imagine se entregar ao ar carregando o cheiro de neve no nariz e o rugido distante de um glaciar nos seus ouvidos. Essa não foi a única proeza de Dean. Ele foi apresentado ao slackline por Charles Victor Tucker, terceiro, uma das 3 primeiras pessoas a fazer highline no Lost Arrow Spire. Dean realizou diversas travessias de highline sem cordão de segurança, linha de backup ou paraquedas de base jumping.
Algumas dessas linhas estavam suspensas a até 3.000 pés acima do solo no Parque Nacional de Yosemite. Dean acreditava que qualquer um, inclusive seu cachorro, poderia fazer absolutamente tudo. Sua mente não tinha limites. Em 2014, ele lançou um filme dele fazendo base jumping com seu cachorro. O filme se chamava Quando Cães Voam. Uma de suas tentativas mais perigosas foi um voo de wingsuit do Taft Point acima do Vale do Yosemite. A tentativa envolveu ultrapassar um pequeno entalhe em uma crista rochosa, voando por uma passagem estreita entre duas formações rochosas. Quando ele saltou do penhasco, o mundo abaixo pareceu se expandir e acelerar. A sensação de queda livre era intensa, com o vento passando por seus ouvidos e o chão parecendo se elevar para encontrá-lo. Ele voou livremente entre as rochas e pousou com êxito. O paraquedista precisava acionar seu paraquedas ao se aproximar do chão para diminuir sua descida. Os momentos finais do salto foram uma mistura de adrenalina e alívio, pois ele pousou com segurança na área designada. Se você estivesse no lugar dele, e essa tentativa bonita e emocionante acontecesse sem riscos, você repetiria a experiência? Em 16 de maio de 2015, Dean e seu amigo Graham Hunt, que também já haviam feito aquele salto antes, decidiram tentar novamente. Não era apenas perigoso, mas também era ilegal. Isso significava que tudo sobre o salto era feito em modo furtivo, desde a preparação até a hora escolhida para saltar. A namorada de Dean, Jen Happ, e o cachorro deles ficaram no local de lançamento como observadores. Potter amarrou seu iPhone na parte de trás da cabeça, apertou o botão de gravar e pulou para registrar Graham atrás e acima dele. A gravação de vídeo do iPhone de Potter capturou ele dizendo "pronto", e ele pulou para fazer como planejado. Potter planejou voar através do entalhe ou contornar a crista da montanha se lhe faltasse elevação. Ele tinha os planos A e B. Rapp tirou fotos de Potter pulando, seguido de perto por Hunt, e os viu desaparecer de seu alcance. Logo após a decolagem, Rapp ouviu um estalo, seguido de um gemido. Ela gritou para eles, na esperança de que os ruídos fossem de paraquedas abrindo, não do impacto dos corpos. Ela verificou seu telefone para ver se havia recebido o texto usual de Potter, com a palavra SAFE, assegurando que ele desafiara as probabilidades novamente, mas desta vez a mensagem estava terrivelmente ausente. Ela correu por aí, procurando-os, sem sucesso. Ela voltou para uma casa de Dean, que era muito próxima, e encontrou a namorada de Graham, que sentiu o perigo. As duas namoradas foram à residência de Mike Gauthier, chefe de gabinete de Yosemite e amigo de Potter. As fotos de Rapp mostraram Graham voando para a esquerda, depois para a direita, novamente para a esquerda e uma última curva brusca à direita. Mike enviou uma equipe para procurar os dois homens a noite toda, mas não os encontraram. Na manhã seguinte, uma equipe de helicóptero encontrou uma cena de partir o coração, seus corpos. Após o concerto do iPhone de Potter, o vídeo o mostrou a cerca de um pé acima do chão antes de parar. Investigadores notaram que Graham Hunt pode ter se distraído com ligações e mensagens de texto. Ele tentou imediatamente antes de pular, e que Potter pode ter visto seu parceiro atingir o chão e se encolheu, ou ele simplesmente julgou mal sua elevação. As mortes de Potter e Graham aumentaram para 5, o total de óbitos por salto base em parques nacionais dos Estados Unidos da América em 2015. Graham Hunt trabalhou como bombeiro, carpinteiro e em outros empregos temporários. Ele era um homem humilde, conhecido por dar grandes abraços sinceros, ler para crianças e levar jovens para escalar. Um amigo dele disse que ele estava sempre presente com as pessoas, independentemente de quem fossem. Todos na lista de hoje viviam pela emoção do salto. Conscientes dos riscos, viviam intensamente cada dia.
Ao honrarmos as memórias de Potter, Graham e todos aqueles que perderam suas vidas perseguindo seus sonhos, vamos lembrar de valorizar cada momento e nunca dar nada como garantido. Valeu por assistir e até a próxima. Mantenha-se audacioso e viva corajosamente.